comprovação mantinham-se a sofrer as vinhas do trono de Deus uma voz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Baldados foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando estes fiéis posta e estandartes tombavam nos seus postos com a derrota. Venciam os obreiros de Deus, eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O Evangelho continuava a espalhar-se e o número dos seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo às águias romanas. Disse um cristão, contendendo com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição: podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. A vossa injustiça é prova de que somos inocentes. Tampouco a vossa crueldade vos aproveitará. Não era senão um convite mais forte para se levantarem outros à mesma persuasão. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Milhares de crentes eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas, e os que eram martirizados pela fé tornavam-se aquisição de Cristo, tidos por ele na conta de vencedores. Haviam pelejado o bom combate e deveriam receber a coroa da glória. Quando Jesus viesse, os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais perto uns dos outros e do seu Redentor. O seu exemplo em vida e testemunho ao morrerem eram um atestado constante à verdade, e onde menos se esperava, os súbditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Jesus. Satanás, portanto, formulou os seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando a sua bandeira na Igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falhariam então a sua força, poder e firmeza e cairiam como presa fácil. O grande adversário esforçou-se então por obter pelo artifício aquilo que não lograra alcançar pela força. Cessou a perseguição e em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus como o Filho de Deus e crer na sua morte e ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de uma mudança de coração. Com algumas concessões da sua parte, propuseram que os cristãos fizessem contra outras também, para que todos pudessem unir-se sobre a plataforma da crença em Jesus Cristo. A Igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transgrediriam. Outros eram favoráveis a que se dessem ou modificassem algumas características da sua fé e se unissem com os que haviam aceitado parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Jesus Cristo. Sob a capa de pertence cristianismo, Satanás estava-se insinuando na Igreja a fim de lhe corromper a fé e desviar-lhe a mente da palavra de Deus.